Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando com mais um episódio do nosso Rota 61 Cast, a sua melhor companhia aqui no YouTube. Para você que não nos segue, ó, eu vou deixar aqui em cima os nossos arrobas aqui, ó. Rádio Rota 61. Facebook, Instagram. Aqui, ó, você que ainda não é inscrito no nosso canal aqui no YouTube, ó, vai ali embaixo, inscreva-se no nosso canal, ative os sininhos das notificações e ó, não esqueça, hein, ó, já deixa o seu like, com certeza você vai gostar muito do episódio de hoje. Vou fazer um pouquinho de suspense para revelar quem que é, porque antes eu quero falar aqui dos nossos parceiros, hein. Quero falar aqui da Líder Espetos Bir, seu novo point em Cambé e toda a região, tá? Os melhores espetos da região. O tempero do menino é diferente. O tempero do menino é diferenciado. O Gustavo ele faz uns espetos que, olha, é coisa de louco. Coisa de louco. Para você que ainda não conhece, vá lá conhecer. Ele faz um pão com cafta, que é coisa de louco. Uma cafta não é fininha não, uma cafta grossona, com queijo. Ali vai um vinagrete no pão grelhado ali em cima, na churrasqueira. Top demais, tá? A Líder Espetos Bir fica na Avenida Humberto Moreschi, número 171, entre o Jardim Santo André e o Castelo Branco, aqui em Cambé, tá? Dá um pulinho lá, conversa com o Gustavo. Você quer fazer aí um happy hour com a sua galera? Liga lá pro Gustavo no 43 984 926308. 43 984 926308. Fala, Gustavo, o Jean falou pra gente que você reserva um lugarzinho pra nossa galera. Com certeza ele vai reservar lá. Olha, eu quero 20 pessoas, eu quero 15 pessoas. Ele vai reservar lá um canto para vocês lá, as mesas, cadeiras. E ó, show de bola. A cerveja e o chopp mais gelados da região você encontra na Líder Espetos Bir, Avenida Humberto Moreschi, número 171, entre o Santo André e o Castelo Branco, aqui em Cambé. Forte abraço aí, Gustavo. Vou dar passando por aí mais tarde para comer aquele espeto top, hein? Um espetinho de panceta dele é show de bola. Já viu o gordinho da dica de comer mal? Não dá, gordinho só fala em comer bem. Líder Espetos Bir. E aproveitando, eu quero falar aqui do mundo da sublimação. O mundo da sublimação, você quer fazer seus brindes e presentes personalizados, você tem que conhecer o mundo da sublimação. Deixa eu ver aqui, ó. Agendas, olha. Olha que agenda top, ó. Topzera das galáxias. Agendas. Imagina você dando pra tua mãe, pra tua esposa, pra tua irmã, um chinelo personalizado do jeito que ela gosta, num saquinho de presentes, também personalizado. Esse foi personalizado pra rota, mas você pode fazer da personalização que você quiser. Frente e verso, show de bola, tá? Dá uma ligadinha pro Eric lá, mas deixa eu mostrar mais algumas coisas. Olha esse suporte de espeto. Show de bola. Que você manda sublimar a foto, o que você quiser. Esse está sublimado para rota, sem chance. Esse daqui é do Jean Lessa. Esse vai ficar na churrasqueira do Jean Lessa, hein? E você coloca seus espetos. Vem também junto com o suporte de espetos. Cadê? Eita! Vem também o abridor de garrafas. Você pode escolher o abridor assim. Esse também está personalizado pro Jean Lessa. Ou pode escolher o abridor assim também, tá? Precinho top demais, qualidade excelente. Impressões em 3D também. Gravações a laser em diversos tipos de materiais. MDF, metais, diversos. Você é só ligar no mundo da sublimação e falar com o Eric pelo telefone 439 9691 8185, 439 9691 8185. Forte abraço, Eric. Mundo da sublimação. E sem muitas delongas, hoje convidado top demais, gente. Ele é radialista, ele é professor, ele que é um dos ícones. Falar de rádio em Londrina, falar da mídia local, falar de... Não tem condições de tocar na história da mídia e não falar dele. Hoje contamos com a presença ilustre, fico muito feliz de estar recebendo ele aqui hoje para contar a história dele,
Antônio Godoy. Boa noite, Godoy. Boa noite, como você disse, bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu caro Jean Lessa, para você, amigo ou amiga, que vai dispensar um pouquinho do seu precioso tempo para nos acompanhar nesse dia, nessa jornada especial, não é mesmo? Sim, que muita gente ouve de manhã ou acompanha aqui na estreia agora ao vivo, ou ouve no outro dia, ou ouve na madrugada. Então... Pois é, eu começaria, se fosse um programa que eu apresentasse, gente querida, amigo, amiga, que bom estarmos juntos. É sempre com a graça de Deus e a proteção de nossa Mãe Santíssima que nos encontramos no rádio. E a rádio é Rota 61 Cast. Que bom estar aqui. Muito obrigado pelo convite, viu? Eu que sou grato. Quando a gente estendeu o convite até o Godoy, ele de pronto já atendeu o nosso convite. Fico muito feliz de estar conhecendo mais um grande ícone da comunicação. Que falar dos meios de comunicações locais e não falar do Godoy é falta de respeito. Pois é, eu fico muito feliz em poder ocupar espaços como esse, que são espaços sérios, comunicativos, espaços que nos oferecem a oportunidade de dizer um pouquinho da nossa história. Nós, na verdade, nascemos lá no escondimento do sítio, em meio aos cafezais. Foi lá que eu tive meu primeiro contato com o microfone e você vai saber por quê. Lá no sítio, garotinho, tinha lá os meus 13 anos. Legal. E como é que foi? Já vou começar a contar essa história, tá? Sim, mas deixa eu fazer a pergunta. Olha só, esse convidado é top demais, ó. Se eu fazer a pergunta, ele já está encaminhando. Eu gostaria muito de perguntar quem é o Antônio Godoy. Mas você já disse um pouco aí, eu também já falei um tiquinho, né? O Antônio Godoy é alguém como todo mundo, filho de Deus, amado por Deus, e que veio a esse mundo no dia 27 de novembro do ano de 1950. É um dia muito lindo este, porque é de Nossa Senhora das Graças. O dia felicíssimo é realmente o meu aniversário. E foi, eu acho que, se não estou equivocado, foi também quando começou a nossa Rádio Rota 61? Isso, uma coincidência muito grande. Foi nessa data, no dia 27 de novembro de 2021, que a Rota 61 foi ao ar pela primeira vez. Entrou às 0 horas do dia 27 de novembro. Pois é, e nesse dia eu também entrei para esse mundo que Deus nos deu, né? Que bacana. E a minha origem, portanto, é bom falar, é de pessoas simples que moraram no sítio, viveram no sítio durante a maior parte do seu tempo. E eu vivi no sítio até os 14 anos de idade. Até os 14. Ali eu fiz o primário, depois fui para o ginásio em Uraí e aos poucos nós fomos ingressando nesse mundo, buscando caminhos, porque é difícil. Sim. Hoje as pessoas dizem, mas como é difícil viver hoje. Aquele tempo era bom. Eu diria que todo tempo é bom ou todo tempo é ruim, depende de cada um e de como encaramos. Sim. Primeiro que o tempo não é nosso, é de Deus, né? Exato. E Ele nos concede a graça de viver da melhor maneira esse tempo. Basta que queiramos, basta que busquemos, basta que a gente não perca jamais a fé, o entusiasmo, a alegria. E comunicação, eu sempre digo, é alegria. Sim. A alegria de poder estar com você, meu amigo, com você, minha amiga, você que nos acolhe com aquele carinho de sempre. No processo da comunicação, eu sempre disse isso, que o mais importante não é falar. Falar é fácil. O mais importante não é a mensagem, mas sim escutar. E você é que está exercendo neste momento o principal papel da comunicação, escutar. Primeiro, então, muito obrigado, mas obrigado mesmo pelo carinho da sua sintonia, da sua acolhida.
E, meu caro Jean Lessa, eu acredito que essa nossa conversa vai me deixar muito feliz, pois vou poder falar um pouquinho da minha origem, como já disse, e eu vivi nesse tempo ao lado de meu pai, muito religioso, ao lado da minha mãe, que quando, em 1964, surgia em Londrina a Rádio Alvorada, eu tinha 13 anos, ela dizia: "Ah, graças a Deus, agora nós temos uma rádio católica." E foi ali que eu tive o primeiro contato com a comunicação. Nossa, Meu tio era o animador do alto-falante, serviço de alto-falante, né? nossa, que bacana. Aquelas difusoras nos postes. O lugar era um lugarejo mesmo, lá no meio dos cafezais, Água da Esperança, município de Rancho Alegre. Antes Jataizinho, depois Rancho Alegre, comarca de Uraí, foi onde eu fiz o ginásio, isso de 1957 a 1972, por aí. E, meu caro, tudo na vida tem as mãos daquele que nos trouxe ao mundo, sabe? A minha avó, eu tinha um orgulho e tenho orgulho daquela velhinha, porque ela era professora, primeira professora que veio de Minas para o Paraná, isso há muito tempo, né? Há muito tempo, eu era criancinha ainda, ela foi minha professora, tinha um português impecável, sabe? Aquele português e uma dicção que todo radialista sonha ter, sabe? Já naquele tempo. De um palavreado perfeito. Perfeito, de que simples. Hoje se corta muitas palavras, né? Pois é, mas então eu comecei a aprender a comunicação naquele tempo sem o querer. Alguém disse, mas como você entrou no rádio? Eu vou chegar a esse ponto, tá? Vou chegar a esse ponto. Sim. Mas apenas dizendo por enquanto, amigo e amiga, que eu estou muito feliz em estar aqui e poder dizer um pouquinho daquilo que nós fizemos ao longo dessa jornada que você já sabe, mas talvez muitos que nos acompanham não ainda, 53 anos. 53 anos. Foi no história dia de rádio. 17 de novembro de 1969 que dei início à minha caminhada, à minha trajetória no rádio. Outra coincidência. Ah, A rádio foi ao ar no dia 27 de novembro. No dia 17 de novembro foi o dia que eu conheci minha esposa. opa! São coincidências. São cristocidências, né? É verdade. Aham. Olha Pois só, é. que bacana. Então, bom, você tem mais pergunta? Ou já termina por aqui? Não, a gente tem muita coisa, coisa pra gente extrair aqui do Godoy hoje, pra estar conhecendo essa história, como disse, com dificuldades, mas eu creio que mar calmo não faz bom marinheiro. Eu Mas, sempre gostei dessa frase, porque se você não tivesse passado por esse caminho, não tivesse moldado, porque o caminho nos molda, na verdade, né? Sim. O Godoy sim. hoje não seria quem ele é, né, Godoy? Não seria, eu acho que ninguém é o que é, senão pela graça de Deus, Sim. tá? É Ele que nos faz e que nos abençoa mesmo, e a gente vai caminhando, vai trilhando os caminhos, deixando-se guiar, sempre deixando-se guiar, porque Deus chama todo mundo, né? Sim. Apenas e tão somente a diferença está no aceitar esse chamado ou não. Sim. E eu tive um chamado, eu diria, um chamado de Deus mesmo. Por quê? Note bem, comecei admirando o meu tio, que era animador do serviço porta-voz radiofônico da Excelsa Padroeira Nossa Senhora do Rosário, na Água da Esperança, uma capelinha erguida pelo meu pai, fruto de uma promessa que ele fez. E aqui eu vou contar essa história. Meu pai, e claro, ainda não era meu pai, porque solteiro ainda, ele serviu o exército, estava em Ponta Grossa, no exército, quando da Segunda Guerra Mundial, e ele estava já partindo para a Itália. Nossa. Dentro do navio, em Paranaguá. Ele pediu que, se Nossa Senhora livrasse todos aqueles homens desse confronto, se a guerra terminasse,
ele construiria no melhor pedaço de terra que ele tinha, lá nessa Água da Esperança, onde se produzia o melhor café. Ele ergueria uma capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário, porque o Rosário ele sempre rezou. Você rezava o Rosário, não apenas o terço, né? Sim. O Rosário, os mistérios todos. Hoje são 4, né? Sim. Mas ali, eu diria que brotou a nossa vida. Porque o mais importante, e muitos dizem, mas seu pai, como que ele era, o que ele deixou para você, qual a herança? A herança da fé. Da fé. Essa é a principal. Ai dos pais que não deixam para os filhos alguma sementinha que possa ser cultivada e possa depois produzir frutos. Eu acho que a fé não tem preço. Não. A fé de muita gente é palpável. Então fala, fé é acreditar no que não vê. Sim, mas se você crê muito naquilo que você não vê, você acaba tendo no que se apegar. É uma fé palpável que muita gente não tem hoje, né? Uhum. Infelizmente, isso vem se perdendo através do tempo, o amor se esfriando, o que diz na Bíblia, né? O amor de muitos se esfriando. A gente vê hoje aí na mídia pai ensinando, na verdade, pai e filho se matando um ao outro, então foi se perdendo, né? É o que a Bíblia diz, né? O amor se esfriando. Mas que bom que o senhor veio de um lar firmado, né? Eu acredito que a família é o ponto altíssimo, né? Tanto é que eu cheguei aqui há pouco e a primeira conversa nossa foi o quê? Foi a família. É isso. Muitas deram certo, outras nem tanto, mas a família é o esteio, é a base, é o fundamento. Não é isso? É ali que se formam caráteres, personalidades. Sim. Primeira escola do amor, primeira escola de tudo, né? Do perdão, da fé, da esperança. A primeira igreja, né? Sim. É a família. A espiritualidade, não é isso? Sim. Tá. Pois bem, mas começou ali então a minha paixão pelo rádio, porque eu sou apaixonado pelo rádio. Sim. Com aquele meu tio, tinha um vozeirão melhor do que a minha. Esse é o serviço porta-voz radiofônico da Excelsa Padroeira Nossa Senhora do Rosário, apresentando músicas e gravações variadas. Naquele tempo, isso era muito comum. Não era comum no sítio, mas lá, já naquele tempo, tinha o tal do transformador, né? Que era, aliás, o gerador que tinha luz. Isso em 1950 e alguma coisinha, 52, 53. Eu era bebê ainda, né? Sim. Nasci em 1950. Pois é, mas já tinha esse recurso e foi possível com essas coisas, graças que Deus nos concede, né? Ouvir isso do meu tio. E aquilo marcou, sabe? Marcou mesmo. E depois, outra coisa, no sítio de primeiro se ouvia muito rádio. Sim. Não tinha outra coisa. Naquele tempo, na verdade, não tinha televisão, não tinha nada. É só mesmo o rádio, uma bicicletinha para você dar umas voltas aos domingos, quando já ficava mocinho, né? Sim. Tal, porque criança era meio perigoso ainda. E nós fomos crescendo nesse ambiente. Quando eu disse, em 1964, nasceu a Rádio Alvorada, lá no sítio, eu me tornei o monitor da escola radiofônica, a primeira do Paraná, a segunda do Brasil. A primeira foi a 9 de julho de São Paulo e a segunda, a Rádio Alvorada de Londrina. E ela nasceu do sonho, do ideal, do desejo do arcebispo, o primeiro bispo e arcebispo de Londrina, Dom Geraldo Fernandes Bios. Isso em 1964, porém, muito antes, ele já estava em busca desse instrumento com o intuito, com a finalidade de evangelizar, sim, mas também oferecer educação para aqueles jovens, aqueles adultos que povoavam toda essa região norte do Paraná e maioria
sem nenhuma possibilidade de sonhar um mundo melhor. Eram analfabetas. E a Rádio Alvorada, e eu fui um dos monitores, ainda garoto, porque fazia o ginásio, já em Uraí, fazia o serviço de monitoramento. Ou seja, lá no estúdio, com as ondas separadas, porque a Alvorada nasceu grande, e permita falar de mim, não tem como se não falar da Alvorada. Sim. E falando da Alvorada, não tem como não falar dos bispos e também daqueles que durante algum tempo conduziram a emissora. E foi então com essa missão que eu abracei a Rádio Alvorada. 1964. Ninguém sabe disso. Muito pouco sabe disso. E hoje o pessoal que está em casa hoje vai estar conhecendo isso. Esse, na verdade, é o intuito nosso, Godoy. Está trazendo essas informações, está trazendo à tona essas coisas que muitas vezes se perde pelo tempo. Pois é, para você ter ideia, mais de 1.200 jovens e adultos foram alfabetizados pela Rádio Alvorada e, ao mesmo tempo, ganharam, assim, uma formação já humana, espiritual, sabe? Sim. É realmente algo que a história marca para sempre, né? Sim. Marca para sempre. E daí, como começou o Godoy no rádio? É essa a sua pergunta principal, né? Essa é a pergunta. Mas antes eu queria fazer uma outra pergunta. Qual que é a descendência da sua família, Godoy? Tudo pé vermelho. Tudo pé vermelho. Olha, meu pai, eu não conheci meus avós paternos, apenas os maternos. Sim. Mas o meu pai nasceu em Cambará. Tá? A minha mãe em Bandeirantes, no Norte Pioneiro. A minha avó foi a primeira professora de Bandeirantes. Hoje, inclusive, já há algumas dezenas de anos, tem uma escola e uma rua com o nome da minha avó lá em Bandeirantes, Zumira Moreira Albuquerque. Quem é de Bandeirantes certamente conhece aí esses locais, né? Escola estadual e também uma rua. E foi a Invernada, um lugar chamado Invernada, onde antes de surgir a cidade propriamente, que tinha essa escola. Homenagem justa, né? Pois é, muito justa. E depois essa mesma vozinha foi para Esperança, esse lugar onde eu nasci. E lá ela também, professora, né? Muita gente que certamente ainda está me acompanhando, né? Ao longo dessa jornada de 53 anos. A conheceu, porque ela foi professora de muita gente. Lá tinha muitos japoneses, né? Seção Barbosa, seção Cateto, seção não sei das quantas. E lá todo mundo, no sítio de primeiro, tinha mais gente que na cidade. Sim. Tá? Eu lembro que tinha quermesse e a quermesse ficava assim, ó, gente, todos, de todo lado vinha. É a coisa mais linda. Mais linda. Eu peguei o finalzinho das quermesses aqui no Bratislava. Pois é. E eu, vindo para Londrina, já vou cortar um pouco da história, senão fica muito longa. Em 1967, terminado o ginásio, eu vim para cursar o científico, chamado na época, o colegial. Sim. E fui, olha bem, as sementes plantadas. Eu vim para Londrina, numa república, morava sozinho numa república, e meu pai veio fazer uma visita para mim. E ele chegou e foi na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Londrina, quem conhece, da Vila Ciã. Lá encontrou-se com os freis capuchinhos. Esses freis, os mesmos que meu pai ia buscar a cavalo lá em Uraí para celebrar a missa nessa Água da Esperança. Na capela que ele construiu. Na capela que ele construiu. Aí meu pai chega e diz que tem um filho em Londrina. Tem um filho. Assim, fala um pouquinho de mim. E o frei, um dos freis, disse: manda ele vir conversar comigo, estamos precisando de alguém para comentar a missa. E eu já tinha sido o mestre cerimônia, não, o orador da turma de formandos do ginásio lá em Uraí. Cine Uraí, festa, né? É o estudo máximo, festa. Aí eu realmente tinha uma dicção boa, já tinha uma voz e tudo,
nós falamos, tem que ir aprimorando, Sim. lapidando, claro. Deus me deu o dom, mas tudo tem que ser lapidado, né? Para chegar ao ponto ideal. O diamante, quando se pega, é uma pedra bruta que verdade. quem não conhece joga fora. É, exatamente. Aí então eu fui conversar com o Frei e ele prontamente me acolheu. Mas por que me acolheu? Porque me conhecia? Não, porque meu pai tinha plantado a semente. Tinha ido buscar muito desses freis a cavalo, sabe? Sim. Ia a cavalo, levava um cavalo arreado e trazia freis uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Por isso é que eu digo, Deus vai nos encaminhando, nos dirigindo, não é verdade? Leva aonde Ele quer. É onde Ele quer. É onde Ele quer. Então o começo, e começar assim, numa igreja, foi maravilhoso. Mesmo porque, aqui eu vou a mais um trechinho dessa história. Sim. Dom Geraldo Fernandes, quando foi celebrar uma missa nessa comunidade, Nossa Senhora de Lourdes, eu era o comentarista. Eu tinha, então, 17 anos. Ele fez um convite. Eu preciso de alguém para assumir a responsabilidade do script da missa na TV Coroados. A TV Coroados tinha dado espaço para uma missa, o padre já estava escolhido, era da comunidade onde eu estava, Frei Cirilo, tá? E pronto, fui para São Paulo, isso em 1967. Em 3 meses fiz um curso intensivo na USP, com a presença de vários bispos e cardeais, vindos recentemente do Concílio Vaticano II, que foi o concílio que deu uma nova, cara, eu diria assim, novos ares para a igreja, sabe? Sim. E uma dessas mudanças que aconteceram foi exatamente o uso dos meios de comunicação social pela igreja. Sim. Olha, algo maravilhoso. E isso se deveu, naturalmente, tudo a essa presença da igreja. Sim. É isso. E o pessoal então pergunta, então é por isso que você foi trabalhar na Rádio Alvorada? Não. Eu diria que comecei no dia 17 de novembro de 1969, tempo depois de fazer, durante mais de ano, um programa na Rádio Difusora, de igreja, aos domingos. Depois de estar presente nessa missa da TV Coroados, tá? Foi aí que surgiram vários convites. Os gerentes de rádio, vários deles, Oliveira Júnior, quem o conheceu, da Rádio Difusora, Augusto Reis, da Rádio Londrina, e, através do irmão do Palito, o Lorival Pedrazani, tá? Que fazia o tiro de guerra comigo, tá? Hoje o diácono Cirineu Pedrazani, ele falou, o Cirineu, o meu irmão da Rádio Atalaia quer falar com você. Rádio Atalaia. E eu fui conversar com ele. Mas eu nunca pensei, nunca imaginava. Já pensou alguém lá do meio do sítio, lá, pensou em trabalhar em rádio? Jamais. Eu tinha vindo para Londrina para estudar, para fazer depois uma faculdade e tal. E de repente veio esse convite. Primeiro, graças à minha presença já na missa da TV Coroados. Sim. A nossa missa era o título. Naquele tempo, o único recurso que a gente tinha era slides, tá? Aqueles slides estilo americano. Estilo americano. Olha, nossa, parece uma panela, se encaixava os slides. Exatamente. Nossa. Esse era um dos recursos da mídia. Salvo engano, o projetor, né? Aquele da parede que se colocava um plástico transparente escrito. Mas isso para a TV não funcionava, né? Sim. Isso era só mesmo para sala de aula, palestra. Sim, era um dos poucos recursos que exatamente. se tinha, né? Aliás, eu nesse ínterim, eu trabalhei também na universidade
mas isso já vem depois, exatamente nessa área. Toquei no assunto porque eu trabalhava como assessor de estudos e implementação de recursos instrucionais na área de educação, né? Sim. Então eu fiz esse trabalho lá no NTE, Núcleo de Tecnologia Educacional. Mas tá, foi um parêntese. Porém, isso tudo veio assim, numa forma muito tranquila, serena, porque eu trabalhava numa empresa de sementes. Nossa. Sementes. Semear chamava. Eu entendo muito de semente, hein? Olha só. Forrageiras e todo tipo de semente. Que legal. Tá? Pois é. Mas eu trabalhava ali por quê? Porque eu vim para estudar, eu disse isso. Sim. E não deu certo exatamente na Atalaia por causa dessa minha obsessão pelo estudo. Eu vim para estudar. E para trabalhar na Atalaia, eu precisaria ter livre o tempo, especialmente à tarde, quando mais se produzia, né? Sim. E tal. E você ganhava pela produção. Mas tinha também já o convite da Rádio Londrina. E foi lá que eu comecei. O sonho... Rádio Londrina. A primeira rádio de Londrina. Primeira, a pioneira, né? Pioneira. Se não me falha a memória, o prefixo é 560. 560 não sei se é kHz. AM ainda, parece-me que sim. Porém, aí, depois de 1 ano e meio, Dr. Orlando Gomes, que tinha um programa de rádio há muito tempo, sabe? Programa que respondia perguntas e dúvidas de pessoas com problemas advocatícios. Ele comprou a radiodifusora e ele gostava muito de mim, me chamou para ir com ele. Olha só. E eu fui. E fiquei ali até 1972, quando a Rádio Alvorada mandou me chamar. Porque, naquele tempo, o sonho de todo e qualquer locutor em Londrina mesmo, era trabalhar na Rádio Alvorada. Por quê? Ela nasceu grande, ela nasceu super. Todas as emissoras, o máximo que tinha era 1000 watts de potência. Ela nasceu com 5.000 na onda média e também a onda tropical de 89 metros. Se ouvia por todo esse mundo afora naquele tempo, né? Pelas ondas do rádio, pelo rádio, sabe? Então, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha aqui, a minha vida como radialista, ela foi acontecendo, até chegar ao ponto que chegou. 53 anos de rádio hoje. Encerrei minhas atividades em rádio aberto em 2020. Ali aposentei-me e outras coisas mais vieram pela frente, né? Hoje eu tenho uma concorrente sua aqui. Tem uma concorrente? Tem uma web rádio Novo Alvorecer, posso fazer propaganda? Uma co-irmã. Uma co-irmã, na verdade. Eu vou até fechar aqui a câmera no senhor. Eu vou deixar depois o endereço. Eu vou deixar o endereço da rádio do Godoy aqui, ó. Então. Eu vou deixar o endereço aqui. Web rádio novoalvorecer.com.br. Não, mas continua ouvindo aqui a rota. Tá? A Rota 61, que você está em boa companhia. Então, isso foi... Na verdade, a gente não trabalha com concorrências. Não. A gente trabalha com parcerias. Tem o José Marigo, também da Rádio Cristo Verdadeiro, que é aqui no Jardim Bela Itália, próximo aqui também. Uhum. O Claudinei da Castilho. Web Rádio Castilho. Isso, 100% então, católica. Tem alguns parceiros também lá no Ceará, em Pernambuco, Tocantins, então todo o Brasil legal. tem, é bom isso aí. Eu tive contato com várias pessoas, porque eu, depois de 50 anos de rádio, porque eu fiz 50 anos em 2019, né? Foi a comemoração final, 50 anos de rádio. Eu tive contato com pessoas de vários lugares, porque eu não tinha experiência nenhuma em web rádio. E não tenho ainda, e apanho. Ixi, e tô. Aí, como diz, graças à vontade, ao desejo de continuar difundindo as mensagens de fé, esperança, de paz e amor, irradiando aquilo que é bom. Sim. Estamos aí. Sim, e o que precisar da gente, estamos à disposição aqui. Eu também fui meio que autodidata aqui, como disse o Avaí, nessa parafernália toda aqui, eletrônica. Uhum.
eu bato o escanteio, eu corro para a área, cabeceio, sou o goleiro e ainda apito o jogo. Puxa vida. Mas normalmente é assim mesmo que acontece, Tem que né? ser. Eu não tive o desejo, eu digo, faltou vontade de aprender a questão operacional. Nem no rádio AM, nem no rádio livre, né? Sim. Afora. Nunca tive esse desejo. Por isso apanhei muito agora, sabe? Tive ajuda, muita ajuda, pessoas que se fizeram presentes, né? O Claudinei, por exemplo, é um deles que me deu uma força tremenda. Sim, para deixar aqui enfrentar. um forte abraço para o Claudinei Grande, Castilho, que sempre está aí na audiência, tanto da rádio quanto aqui do podcast. Então. Forte abraço, ele que tem um programa muito, muito bonito todo dia de manhã, às 8 da manhã. É verdade. 8 e meia. E sempre que possível lá no trabalho, que infelizmente coincide com o horário de trabalho, mas sempre estou ouvindo as mensagens lá, muito bonitas. Então, eu fiz uma pergunta. Comecei na Rádio Alvorada? Não foi. Muitas pessoas pensam que sim. Para começar na Rádio Alvorada, eu tive que fazer essa experiência fora. O diretor da época, professor Eduardo Afonso, né? Era padre Eduardo Afonso, salesiano. Ele me conhecia. Eu já tinha tido contato com o Dom Geraldo Fernandes. Sim. Mas Dom Geraldo não apitava nada na rádio. Não fazia questão de não interferir. E o Eduardo Afonso disse: Godoy, já pensei em você. Adquira mais experiência fora. No momento certo eu mando te chamar. Olha só, meu amigo, lapidando diamante. Quando foi? No finalzinho do mês de fevereiro. Chegou lá na radiodifusora o chamado Valdomiro Machado, que era operador de áudio. Ele morava na rua Santa Catarina, onde era o estúdio da radiodifusora. Sim. E falou: Godoy, eu estou aqui porque o professor Eduardo Afonso quer falar com você. Aquilo, meu amigo. Pronto, realizou-se. Aí sim, eu já tinha vontade de ser radialista. Já estava terminando a faculdade e já estava praticamente com o pensamento voltado para o rádio. Olha Tá? só. 1º de março de 1972. Olha só. Você cursou o que na faculdade, Godoy? Eu fiz pedagogia, um curso que eu diria de extrema importância para abrir a mente, para você ter assim uma visão clara sobre... Assim, ali você tem um pouquinho de psicologia, um pouquinho de pedagogia, um pouquinho disso. Humano, Sim. sabe? Isso no rádio é fundamental, fundamental, né? E a gente veio crescendo. Outra coisa, um tempo eu morei com a minha avó e o meu avô, lá em Uraí, para terminar o ginásio. Sim. E eles foram para a cidade. E eles ouviam todos os dias a Rádio Aparecida. Rádio Aparecida. Sim. Então, eu sempre digo, eu aprendi ouvindo bons comunicadores, ouvindo grandes emissoras e principalmente aprendi com o ouvinte. Maior escola que tem para o comunicador é o ouvinte. Sim. Eu aprendi lições fantásticas. Você tem algo para comentar, não tem? Não, sem ouvinte não temos nada. Não? Não temos nada. Não mesmo. O ouvinte é a razão do comunicador. É o bem mais precioso de uma rádio, Sim. de um canal. É o ouvinte, é o espectador. É verdade. Porque até por isso o nosso lema aqui é a gratidão. Uhum. Porque se não fosse por eles estarem aí, vocês que estão aí do outro lado da telinha, ou que nos acompanham aqui pela rádio Rota 61, também que estamos no ar tanto pelo YouTube quanto pela rádio, se não fosse vocês, a gente não estaria aqui. Sem dúvida alguma. E nem eu aqui estaria hoje, né? Sim. Tá? Aquele pé no chão lá no sítio, catando serraia nas leiras de café, entendeu? Coisa boa. Rastelando o café,
os troncos, pegando em cobra. Pegou na enxada também, Godoy? É? Pegou na enxada? Na enxada também? não. Só na época de colheita que a gente ia ajudar, né? Sim. Ajudava. Mas eu era pequeno também, morei Era no só sítio limpar até os tronco 14. mesmo? Só limpar tronco. Oxe. Levar carreirão de cobra, aranha. É. E sempre fazendo as suas pequenas artes, né? Criança, Ah, também criança. naquele tempo. Só que criança brincava e fazia os seus brinquedos. E, na verdade, o fazer arte de antigamente, como eu comentei com o Marcelo aqui no episódio que ele teve, a gente tocava campainha e saía correndo com medo de dar treta mesmo. Medo de verdade, a gente sentia medo. E hoje é uma coisa banal. Né? Então, o que se era arte antigamente, hoje as crianças vão falar, mas espera aí, o que vocês faziam? Isso daí? Então, é uma realidade. Mas você totalmente... caía, você levantava, você se esfolava todo, não é isso? Tinha, assim, Sim. os seus perigos, né? Mas você não tinha medo. Não. Você ia à luta, como diz outra. Geração de ouro. Mas, ô jovem, eu preciso falar alguma coisa aqui. Muito Sim. importante, tá? Muito importante, que foi a minha presença também na Rádio Paiquerê. Sim, Tá? sim. Porque eu estive na Rádio Alvorada de 1972 a 1992. Foram 20 anos de rádio. 20 anos. Na primeira fase. Em 92, por uma questão logística, vamos colocar assim, por mudanças no estatuto, pelo fato de a Rádio Alvorada ter sido entregue à renovação carismática católica para o pessoal lá de Cachoeira Paulista, Padre Jonas Abib, eles só trabalhavam com pessoas ligadas à comunidade deles. Eu saí da Rádio Alvorada em 92 e fui abraçado, acolhido pela Rádio Paiquerê em 92. E ao mesmo tempo, como a minha dedicação na Rádio Alvorada era total, era, vamos dizer assim, 12 horas por dia, para não dizer 24, porque naquele tempo as rádios não trabalhavam 24 horas, né? Era das 5 da manhã à meia-noite, muitas até às 11. Mas eu fui abraçado pelo JB Faria, que me acolheu, e ao mesmo tempo eu fiz um concurso na universidade, na UEL, e consegui então esse cargo de assessor de recursos técnicos para a educação, sabe? Sim. Olha, isso graças à pedagogia que eu tinha feito e à experiência que eu já tinha tido na comunicação. Graças. Olha, foi algo que Deus preparou para mim. Deus é fenomenal, sabe? Eu não tenho outra palavra para descrever, fenomenal. Não tem. E se você quiser um tempinho para falar os seus comerciais, fica à vontade, tá? Mas a gente ainda tem mais alguns minutos. Porque eu estou assim um pouco receoso com o tempo, né? Não, aqui o tempo quem faz é o convidado. Pois é, então. Porque, note bem, eu até fiz algumas anotações aqui. De 1998 a 2020, eu fiquei 22 anos na Rádio Alvorada, na segunda fase. Aí você fala, e quantos anos na Paiquerê? 17. Soma 20 com 17 mais 22. Dá quanto? Dá mais de 60 anos, sabe? Por aí. Mas houve uma época que eu trabalhei, vou usar uma palavra aqui difícil, concomitantemente, quer dizer, ao mesmo tempo, eu trabalhava na Rádio Alvorada e na Rádio Paiquerê. Por quê? Porque quando a Rádio Alvorada voltou a ser dirigida pela Arquidiocese, Dom Albano Cavalim insistiu para que eu voltasse. E eu falei, mas eu não posso, Dom, eu estou trabalhando na universidade, eu tenho a Rádio Paiquerê. Sabe o que ele fez? Foi conversar com o JB e acertou tudo. Godoy vai para a Rádio Alvorada, mas vai permanecer aos domingos na Paiquerê fazendo o programa Sementes do Reino. Então eu trabalhei durante vários anos, mais ou menos uns 12 anos, na Rádio Alvorada, de segunda a sábado, das 8 ao meio-dia, e na Rádio Paiquerê aos domingos,
fazendo o programa Sementes do Reino das 7 até as 10 horas da manhã. Programa que ainda hoje existe e que é conduzido muito bem pelo Edson Ferreira, né? Olha só que show de bola. Pois é. Então, meu amigo, o que eu tenho que reclamar? Nada. Só louvar a Deus mesmo, né? Agradecer. E dar graças à minha padroeira, Nossa Senhora das Graças, né? Porque Nossa Senhora, o título pouco importa, né? O importante é que é a mesma mãe, né? E assim, a minha carreira no rádio. Agora, houve muitos outros momentos. E o Godoy que também é palestrante. O Godoy participação em muitas paróquias como palestrante, né, Godoy? Houve uma época que eu dava muita palestra por conta exatamente do rádio e pelo que você fazia no rádio. E pelo que você vivia. Porque uma coisa é importante, não adianta você falar isso ou falar aquilo e viver totalmente contrário àquilo que você fala. A coerência é fundamental, não é isso? A coerência é fundamental. O testemunho de vida, na verdade, é maior do que as palavras. Né? E outra coisa também que muito me ajudou a crescer, porque a gente aprende mesmo quando você quer ensinar aos outros, daí você vai se preparar, foi ser professor de comunicação no seminário. Sabe? Fui no seminário. Muitos desses padres nossos aí tiveram algumas aulas, né, comigo, né? Inclusive algum bispo, no caso Dom Marco José, lá de Cornélio Procópio, né? Foi meu aluno. Isso em 98, a partir de 92 por aí. A partir de 92 por aí, eu dei aula no seminário, tanto no propedêutico quanto na filosofia. Foi muito bom. Aí a gente cresce, a gente aprende, né? Sim. E eu aprendi uma coisa. A gente retendo pra gente o conhecimento, a gente acaba estagnando. E quanto mais é a semente jogada, quanto mais se semeia, mais se cresce. E por falar em semente, eu gosto muito de algumas sementes que eu recebi, porque eu disse que aprendi ouvindo rádio, aprendi lendo muito. Eu tinha um diretor na Rádio Alvorada, uma época, padre José Guidoreni, que ele falava, tudo que você lê numa revista, tudo que você lê, você recorda, pode ser útil no rádio. Eu não tenho nenhum preconceito em dizer que eu já falei coisas que foram ditas. Dom Albano, certa vez, me falou, você é o catequista do ar. Isso me alegrou muito. Porque catequista é aquele que repercute. Eu não preciso estar inventando as coisas. E quantas coisas eu aprendi e repercuti de outros, lendo jornais, Lar Católico, Revista Família Cristã, e tantos outros veículos de comunicação que eu ouvia também, sabe? E tem alguns pensamentos que eu trouxe até com um deles aqui. Madre Teresa de Calcutá. Todas as nossas palavras serão inúteis se não brotarem do fundo do coração. Quando as atitudes não ajudam a iluminar, já estamos contribuindo para aumentar a escuridão. Por isso, eu nunca improvisei no rádio, sempre dizia isso para os seminaristas. Sermão ou homilia não se improvisa, sabe? Nada pode ser improvisado. Eu, quando ia ao rádio, eu tinha pronto o programa, porque é conteúdo. Sim. E eu não sou obrigado a ter em mente tudo aquilo que eu vou falar. Impossível da gente conseguir guardar tudo. Tem alguns jargões que você usa, né? Eu, por exemplo, sempre usava na abertura dos programas, gente querida, amigo ouvinte, com a graça de Deus e a proteção de nossa Mãe Santíssima, estamos chegando para o nosso encontro desse dia tal, e assim vai, sabe? Sim. Alguns jargões, né? Sim. E algumas formas de prece, mas eu produzo tudo. Eu tenho 15 aberturas diferentes de rádio, de programa, 15 aberturas. Então, não repito todo dia a mesma coisa, sabe? Sim. Não repito. Orações, todo dia,
porque você pode fazer essa variação. Agora, tudo fruto da minha cabecinha? Não. Esforço, sim. Estudo, sim. Leitura, sim. Tem uma pessoa que muito me ajudou e continua me ajudando também, chama-se Padre Zezinho. Eu faço parte do grupo que ele criou, Catequistas e Comunicadores, sabe? E ele me colocou, porque ele não aceita ninguém que se oferece, sabe? Ele me conhecia aqui em Londrina, veio, e ele e ele dizia uma das frases que eu sempre gostei: Godoy, não espere elogio por tudo que você faz ou diz no rádio. Não espere elogio. Nós podemos dizer só coisas agradáveis, ou ainda jogar para nosso público ouvinte coisas nas quais nós não cremos, mas que aumentam o nosso ibope. Eu nunca corri atrás de ibope. E o meu programa nunca foi líder de audiência. A não ser na Paiquerê, Sementes do Reino aos domingos. Sabe? Sim. Por quê? Porque eu preocupava com o conteúdo, aquilo que eu ia deixar de conteúdo, de semente, de mensagem. Tá? Importantíssimo. E se cremos em Deus, Ele sabe se somos verdadeiros ou não. Não ser mentiroso é meio caminho para a santidade. Eu gostava e gosto muito disso aqui. Padre Zezinho, ele diz, catequista, você é um comunicador catequista. Pode usar os meus textos, pode usar aquilo e tal. Só dê a linguagem do rádio aos meus escritos. É o que eu aprendi a fazer, com muita competência, por sinal. Perdoe minha falta de humildade. Mas é uma a linguagem do rádio é diferente da linguagem escrita. Então, eu não posso pegar um livro e ler o que está escrito no livro, mas eu posso dar àquele material uma linguagem radiofônica. Da emoção. Não, é da emoção. Interpretar. Exatamente. Aliás, falando de emoção, olha, eu tenho que trazer, por isso que eu estou deixando essas sementes aqui, tá? Cora coralina. Eu sou apaixonado. Eu não sei se a vida é curta ou longa para nós. Mas eu sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que escorre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, não. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que a vida não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Gente, isso é de uma profundidade, de uma profundidade. Não é poesia, mera poesia, não, sabe? É algo que brota do coração. Sabe? E por isso que eu disse, o Padre Zezinho, no fundo da alma. O Padre Zezinho, ele diz, é um produtor, né? É cantor, tem mais de 13 mil músicas gravadas, tem mais de 20 livros editados e tem algo que todos deveríamos ter. Aquele discernimento de saber quando falar, quando calar, quando tornar-se vertical, quando horizontal. É a cruz. Sim. Apontando para o alto, abraçando os que estão ao lado. É a vida maravilhosa, né? Gente, vocês não têm noção do que é estar aqui tremo na base. E é de uma paz tão grande, Godoy, tô numa paz tão grande aqui. A gente está envolto numa hora tão abençoada que eu não tenho palavras. Não tenho palavras. Só tenho mesmo a agradecer. Pois é, mas eu também só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer. Só agradecer. Por tudo, mas por tudo mesmo. Olha, o programa aqui
ele tem o tempo, você disse que for preciso, mas é claro, o ouvinte tem também os seus compromissos, né? A gente tem que ter um certo limite. Eu quero aproveitar, Godoy, dar uma brincadinha só, que a gente está saindo do ar agora pela rádio, devido ao espaço do programa, mas eu vou tomar um pedacinho do programa aqui. Fábio, aguenta aí um pouquinho que já a gente libera aqui o canal. Pode terminar, Godoy. Tá bom. Desculpe Mas pelo interrompimento. Acontece que o rádio, muitos falam, e eu discordo totalmente dessa expressão, mas respeito quem assim pensa, tá? Discordo, mas respeito. O rádio é uma cachaça. Não. O rádio é algo muito sério. É algo que pode construir um mundo melhor. O que você faz aqui, você talvez nem imagine. A dimensão e o bem que isso faz para tantos corações, para tantas almas. Falar ao coração dos ouvintes. Essa é a nossa missão principal. Sim. Você que nos acompanha aqui pela Rádio Rota 61, vem para cá pro YouTube, vem ouvir o final desse bate-papo, que olha, a gente tá numa hora aqui muito boa. Como diz a rapaziada de hoje, estamos numa vibe aqui que é sem igual. Vem pra cá, gente, vem pra cá. Nesse momento, então, nos desligamos da Rádio Rota 61. E eu abraço carinhosamente você que esteve conosco aqui através da Rádio Rotas 61. Vem pra cá. Continuamos aqui pelo YouTube, mas, Godoy, eu quero pedir licença, eu quero falar aqui, fazer o nosso jabazinho. Vamos engordar o feijão. Opa, eu posso, inclusive, tomar parte desse depois, né, na hora do come. Gente, eu quero falar aqui agora do canal Tá Tudo Errado. Eu vou deixar aqui no canto, aqui, ó. Tá Tudo Errado é o seu canal de prêmios no Facebook, tá? Facebook, Instagram, TikTok. Procura lá, @tá tudo errado, porque aqui dá tudo certo, tá? No dia 29 agora de setembro, vamos ter aqui, dentro dos nossos estúdios aqui da Rádio Rota 61, vamos ter uma live show de prêmios do pessoal Tá Tudo Errado. Isaías Rodrigues vai estar aqui conosco, ele vai estar aí fazendo sorteio de vários brindes aí, de vários prêmios para você. Siga, curta, comenta, compartilha as postagens lá no Face, no Insta. Tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? @tá tudo errado. Eu vou deixar junto aqui com Tá Tudo Errado, eu vou deixar o @ do Tá Tudo Errado aqui para você estar entrando lá e participando, hein? Show de bola, forte abraço, Isaías. O Tá Tudo Errado também, que tem o projeto social Panela Cheia, tá? Que ajuda muita gente aí, tá sempre levando alimento a quem precisa. Embora não seja divulgado dentro da rede do Face quem são as famílias que estão sendo ajudadas, mas pode ter certeza, é um canal sério, é um canal que tem a sua parte social ali muito forte, que ajuda muita gente, tá? O Isaías é uma pessoa seríssima, de uma índole aí, intocada nessa questão aí. Mas siga lá, comenta, compartilha as postagens, tenho certeza que você vai achar muito bacana. Tá tudo errado, mas aqui dá tudo certo. E eu quero aproveitar o gancho aqui agora também para falar do Depósito Avenida. O Depósito Avenida está há mais de 30 anos ajudando a construir sonhos em Cambé e toda a região. Preço, qualidade e bom atendimento é no Depósito Avenida. Não é à toa que eles estão há mais de 30 anos aí ajudando a construir sonhos. Eles ajudam a construir sonhos, Godoy. Isso é importante, né? Eles não só... É do piso ao teto. Você que está construindo, reformando, não pode deixar de dar uma passadinha lá. Vai no depósito A, no depósito B, no depósito C, no D. Pega o seu orçamento. Adriano, Dona Lourdes, Kátia, olha... Tenho aqui esse orçamento que foi feito no X, Y, Z. Dá para melhorar para mim esse preço? Com certeza você vai sair de lá com um negócio bacana, vai sair de lá feliz, porque vai fechar um bom negócio no Depósito da Avenida, tá? Sempre tem promoções, cargas fechadas de areia, pedra, tijolos, sempre o melhor preço da região
você vai encontrar no Depósito Avenida, tá? Conexões, parte elétrica, hidráulica, você dá uma visita lá na loja, parte de gabinetes de cozinha, gabinetes de banheiro, pedras, pias, olha, qualidade sem igual. Qualidade sem igual. O Depósito Avenida fica na Avenida Gabriel Freseiro de Miranda, número 541, no Parque Manela, em Cambé. O telefone é o 43 3253 1788. 32531788. Aceita todos os cartões de crédito, tá? Bandeira Master, Visa e outras mais aí, que se a gente for falar aqui, vamos tomar aqui quase 20 minutos aqui do episódio só falando disso, tá? Depósito Avenida, passa lá, toma aquele café gostoso, leve o seu orçamento que com certeza você vai sair de lá muito feliz. Depósito Avenida, há mais de 30 anos ajudando a construir sonhos. E eu não posso deixar de falar do outro grande parceiro nosso aqui, que é a Panificadora Líder. Opa! Ouvi a produção chamar, a produção? Chamou! Obrigado! Produção! Aqui é a hora! Aqui é a hora! Aqui é a hora que o pessoal em casa quer arranhar a tela, quer rasgar a tela e entra. Olha só, Godoy! Olha, isso aqui é Panificadora Líder. Eu vou até ver. Eu vou pedir licença, Godoy. Eu vou abrir a sua câmera aqui. Eu vou colocar aqui pro pessoal. Olha isso! Opa! É provocador. Olha, ó, como diz o outro, ó o aroma. Escuta o cheiro. Ó, já que vocês televisão ainda, as mídias ainda televisivas aqui de imagens não tem cheiro, mas ó, escuta o cheiro, ó, escuta o cheiro aí, ó. Só. Escuta o cheiro, só gente. O ver já apetece, né? Com certeza, né? A Panificadora Líder está há mais de 20 anos trabalhando em família para atender bem você e sua família, tá? O seu café da manhã é mais gostoso. Ó, Cláudio Mussim, ó. Ele ficou bravo comigo hoje que ele não tinha visto que eu faço. Aí tem fusquinha. Esfirra? O que é? Tem esfirra, hambúrguer, doguinho, presunto e queijo e um x-tudo aqui. Um calabresa, top demais. Presunto, queijo, tomate. E olha, o padeiro lá é gente finíssima. A Panificadora Líder, não é à toa que eles estão há mais de 20 anos ali e cada vez crescendo mais. Eles fazem os lanches, é um lanche mais gostoso que o outro, Godoy. É um lanche mais gostoso que o outro. Ele tem um X-Tudo lá, que é o X-Líder, que eu carinhosamente apelidei de X-Juninho. X-Juninho. Em torno aí de 650 gramas, 680 gramas. Inclusive, daqui a pouco eu vou bater um lanche desse, porque faz dias que eu não como. Juninho, peso pesado, né? Peso pesado. Ele é um X-Tudo tunado, calibrado. É o Gabriel Capricha. Gabriel Capricha. E os omeletes? É um caso à parte, Godoy. Fazem uns omeletes lá que é show de bola. O omelete desse tamanhozinho assim, vende tudo. O costelinha é um caso à parte, é a especialidade da casa. Costelinha é um hambúrguer artesanal de costela, num pão francês com cebola caramelada, queijo, bacon, e se pedir ele põe até um ovo junto ali. É coisa de louco. É coisa de louco. O pão com linguiça deles, então, é um caso à parte. É um pão com linguiça na chapa, queijo, bacon, ovinho ali. Quem comeu sabe o que é. Panificadora Líder, a qualidade, encomendas de doces, bolos, salgados. Vai lá na Panificadora Líder, com certeza você vai fazer um negoção, ó. Não vai se arrepender. Ainda você vai falar bem que o Jean Lessa falou, tá? O pessoal não sabe o que tá perdendo. A Panificadora Líder fica na Avenida Gabriel Freseiro de Miranda, número 708, no Jardim Santo Amaro, em Cambé. O telefone, cadê? Tô mais perdido que surdo em bingo. Aqui, achei. O telefone é o 43 3154 4260. 3154 4260. Panificadora Líder, há mais de 20 anos, atendendo bem em família para atender bem você e sua família. Forte abraço para o Juarez, para a Dona Alice, para o Gabriel,
Oh, tô me enrolando tudo aqui. E qualquer dia eu apareço por lá, viu? Com certeza o Godoy vamos tá lá. mais que convidado para tomar aquele café Vixe. lá e saborear as delícias da panificadora Líder, hein? Yeah. Avenida Gabriel Preceiro de Miranda, 708, Jardim Santo Amaro, em Cambé. Telefone 43 3154 4260. Agora eu não esqueci. 3154 4260. Forte abraço, Juarez, Dona Alice, Gabriel, as meninas que laboram lá. Ao padeiro que não é descuidado, Deivão é o padeiro certo. Ele nunca queimou um pão lá, nem a rosca, nada. É o padeiro certinho. Deivão, você pensou que eu não ia falar? Falei, hein? Forte abraço, gente. E Parabéns para todo esse pessoal que dá também o apoio aqui para a nossa Rádio Rota 61, né? 61, 61, 61. 61, tanto faz, né? São, 61. E são graças a esse Panificadora Líder, o Depósito Avenida, Mundo da Sublimação, Líder Espetos Bírio, tá tudo errado. Se não fossem por vocês, não teríamos a capacidade de estar aqui por só. E hoje eu estou, graças a vocês, dando também um recadinho aqui, com muito prazer, com muita alegria, conhecendo pessoalmente essa figuraça, né, que é o Jean Lessa. Eu fico muito honrado, eu fico muito honrado, Godoy, porque com a experiência de rádio, a história de vida e de rádio que o senhor tem, para mim, que estou começando praticamente engatinhando no rádio, aqui nos podcasts, para mim é uma honra muito grande tá recebendo pessoas do nome Antônio Godoy, Alcir Ramos, outro grande comunicador. Esses Sérgio dias Luiz, atrás esteve aqui o Antenor Ribeiro também, Antenor né? Ribeiro, Grande outro abraço. grande Aliás, ícone existem também. muitos profissionais, não só de qualidade, mas seres humanos fantásticos, né? Sim. E a gente se lembra, inclusive, aproveito o momento para registrar aqui a saudade que muitos têm, certamente, do José Machiocchi, não é isso? Do Alauro Paz. Alauro Paz eu ouvia na Rádio Alvorada, ele fazia sertanejo na Rádio Alvorada, Olha isso só. no início da rádio, né? Sim. 64. Depois veio Siqueira Martins. Mas são pessoas, o Coronel Matias, né? E tantos outros. Eu citei aqui Oliveira Júnior, Júnior, que era da Rádio Difusora, Augusto Reis, da Rádio Londrina, todos já nos antecederam na volta à casa do Pai, né? Quebraram o combinado. Partiram antes. Como nós não tínhamos combinado, né? E Deus é que define, né? Sim. Nós estamos aí lembrando, e por falar em lembrança, um programa que eu fiz na Rádio Alvorada, porque não foi só programas de linhas humanitárias e também sociais que eu fiz, não, sabe? Eu comecei no rádio com notícia. Fazia o Jornal Alvorada e grandes nomes. Trabalhei, porque eu era garotão ainda, né? Eu comecei na Alvorada em 72, eu tinha 21 anos. Olha. Ia fazer 22 no final do ano. E Deison Pereira, Pedro Porto, Pedro Silva, olha, uma figura que fez rádio aqui em Londrina e foi depois para o Rio de Janeiro, Luiz Vendramini, sabe? Grandes nomes, sabe? E Brasil Filho, Brasil Carvalho, que trabalhou muito tempo na Atalaia, era daquelas vozes padronizadas da Atalaia, né? Atalaia, tal, né? Atalaia Londrina. Por aí. E o Trovão, né? Trovão também, Antônio Carlos, né? Pois são pessoas que estão na memória de muitos que nos acompanham hoje e que Deus os tenha acolhido, né? Na sua glória eterna. E nós estamos nessa caminhada. Como diz a Coralina, né? Não sei se temos muito tempo pela frente ainda ou não, sim, mas a verdade que seja feito conforme a vontade de Deus, né? Sim. E falando em rádio, quero citar aqui, eu disse que fiquei na Alvorada em 2 fases, de 72 a 92 e de 98 a 2020. Nessas 2 fases,
não posso deixar de registrar a conquista de 2 microfones de prata. Microfone de prata é o maior prêmio destinado a radialistas, comunicadores cristãos. Foi instituído por UNDA, que não é uma sigla, é uma associação católica internacional para a comunicação, tá? E depois também abraçado pela RCR, Rede Católica de Rádio, e a CNBB. Eu tive a felicidade de conquistar o primeiro microfone de prata em 1989. A Rádio Alvorada estava prestes a completar 25 anos, jubileu de prata. Tá? E depois, em 2005, eu conquistei a segunda edição. Prêmio que até hoje me orgulha, mas se existe santo orgulho, esse é um que eu tenho, sabe? Sim. Porque foi fazendo coisas boas, foi fazendo o melhor do profissionalismo com o melhor do conteúdo cristão. Sim. E fazia no rádio aquilo que todos fazem, nada de diferente. Porém, como se tratava de uma emissora cristã, católica, programação dirigida à família, esta era a condução. Esse nicho, tá? E eu vou até mostrar para os ouvintes aqui, tá? Eu não ia mostrar não, mas vou mostrar. Muitos, aqui, tudo é produzido, nada. Trouxe apenas alguma coisinha, de nada esse aqui, né? Porque o rádio você faz todo dia. Sim. Agora, eu tive a felicidade de contar muito também com o apoio de editoras, por exemplo, Paulinas, sempre me forneceu o chamado Bíblia Deus com a Gente, que me dava assim uma sustentação, uma formação muito boa, sabe, em termos de conteúdo. Tá? Contei sempre com a RCR através dos cursos também, sabe? Cursos que a gente fazia por esse Brasil afora, eu sempre estive presente. E aquilo, quer dizer, ninguém é ninguém sozinho. E ninguém é feliz sozinho. Sim. Não é verdade? Sim, porque a gente sozinho vai curtir que felicidade. Sim, não tem como. Não né? tem. E a gente só se faz mesmo se houver isso que você disse há pouco aqui dos seus parceiros, essa parceria, né? Essa união de pensamentos, de fé, de esperança. O mundo pode ser melhor. As coisas não andam bem, mas pode ser melhor. Nós não podemos perder a esperança, né? Não podemos. Jamais. E o programa que eu fazia, chamado Ciranda de Amigos, nesse programa eu criei um quadro chamado Conversa em Família. Conversa em Família. Chegava na casa das pessoas pelo rádio, as pessoas vinham, muitas achavam que eu estava lá mesmo. Olha, eu aprendi tanto com essa gente, tanto, me emocionei tanto, porque rádio é emoção. Sim. Mas me emocionei tantas vezes, chorei tantas vezes com o testemunho, com o depoimento, com aquilo que o ouvinte partilhava. Hoje a internet compartilhava, né? Partilhava conosco no ar. Através de carta. Muitos escreviam, porque naquele tempo, nos idos do início do rádio, sabe? Era a caneta que funcionava. Sim. As mal traçadazinhas, né? Sim. Foi Inclusive assim. Na escola se ensinava a redigir uma carta. Sim. Agora hoje... mas tudo bem, tempos modernos, mudou tudo. Hoje para o bem, para muito bem. Hoje real, mas a comunicação já não se faz com aquele conteúdo, aquela emoção. Sabe? As pessoas simplesmente deixam as coisas acontecerem, ou se ligam em coisas que não constroem, mais pior, destroem. Sim. Então nós estamos, sim, vivendo num tempo maravilhoso, evolutivo, mas é preciso que a gente esteja esperto, atento,
para não perder o essencial. Não esquecer das nossas raízes. Nossas raízes. Falando de raízes, eu fiz também na Alvorada um tempo um programa chamado Eu Tinha 22 Anos. A Grande Noite da Saudade. Um pouco das noites antigas e suas melodias maravilhosas. Saudade, lâmpada acesa no altar da recordação, onde a alegria e a tristeza rezavam a mesma oração, ou rezam a mesma oração. Eu fiz esse programa com 22 anos. Eu não conhecia nada de música da saudade. Eu era jovem. O público ouvinte era acima dos 40, 50. Hoje, provavelmente, poucos existem naquele tempo. Me lembro com saudade de muitos nomes. Foi o público que mais me cativou, posso dizer assim. Porque era aquela simplicidade, aquele carinho, sabe? Sim. Godoy, nós estamos aqui na churrascaria tal, ouvindo o programa, manda um abraço pra gente. E daqui a pouquinho, aquele amigo da churrascaria tornava-se também meu anunciante. Sabe? E foi assim, foi onde eu construí o maior lastro de ouvintes empresários. Porque sem os empresários nós não somos nada. Sim. Né? Nós contamos com os ouvintes, com eles nós aprendemos tudo, muito, mas sem o apoio das empresas, nós não conseguimos levar a esses ouvintes a nossa mensagem e nem receber deles o carinho e a atenção. Por isso que eu sempre agradeço a cada um que nos tem a graça de ter, que a gente tem a graça de tê-los como parceiros. Eu tenho certeza que nesse momento muitos estão nos acompanhando, me conheceram através do rádio. E eu não tive a oportunidade de me despedir. Mesmo porque eu estou aí na luta, na lida. Sim. Mesmo porque Deus nos continua nos abençoando, né? Sim. Com a graça de comunicar. Mas eu sei que muita gente não tem acesso à internet. E a web rádio, você sabe, é a internet. Sim. Muitas pessoas que me acompanharam já de idade não sabem manusear, sabe? Essas tecnologias. Mas às vezes, por acaso, algum neto querido que ama os seus avós ligam, sintonizam para eles. Sim. E se você está me ouvindo, você me conheceu há algum tempo no rádio, seja lá em 1969, seja antes na televisão, a nossa missa, seja na Alvorada, na Paiquerê, Difusora, Londrina, olha, a minha gratidão eterna, porque você é a responsável pela minha caminhada de 53 anos nessa latinha, como o pessoal chama, com carinho. Parabéns por essa trajetória. É para poucos, não são muitos que têm essa longevidade dentro das mídias, que tem o nome forte, como tem Antônio Godoy, não só no meio católico, mas como também no meio cristão. De um modo geral, porque afinal de contas, quem é cristão de verdade procura viver o ecumenismo, sabe? Sim. É uma das coisas que eu aprendi muito com o Padre Zezinho. Ele tem canções ecumênicas lindas, maravilhosas, Sim. sabe? Lindas, maravilhosas. E ele sempre, ou quando fazia shows, agora já está com 82 anos de idade e 57 de sacerdócio, né? Deixou de fazer show, mas continua escrevendo, continua tendo presença das mídias sociais e nós continuamos juntos no grupo Catequistas e Comunicadores Cristãos. E ele sempre tem a presença de pessoas de outras religiões, seja evangélicos, seja também de muçulmanos, sabe? Judeus. Ele tem sempre contato e sempre está pedindo respeite. O respeito é fundamental em todas as instâncias. Sim. Quer seja na nossa conversa dialogal, eu e você, você e eu,
quer seja na família, quer seja nas redes sociais. O respeito. Hoje falta muito disso. Infelizmente. Violência. Hoje se prima por ser cada um mais estúpido que o outro. E eu sei que eu não estou falando com pessoas assim. Por isso, meu respeito a você. Com muito louvor. Godoy, se deixar, a gente vai até amanhã. A gente atravessa essa noite e continua amanhã e depois de amanhã, porque as histórias são tantas. São tantas as histórias e tanto eu gostaria de agradecer aqui. Eu já agradeci muita gente. Agradeci Dom Geraldo Fernandes. Agradeci e agradeço sempre que posso Dom Albano Cavalim. Agradeço e agradeci, e esses dias estive com milhares de pessoas na sua despedida, na sua partida, na sua Páscoa definitiva, Dom Geraldo Magela Aguinello. Sim. Todos esses bispos me foram muito, muito importantes mesmo. Eles acompanharam a minha caminhada. E muitos outros padres também, que não vou mencionar aqui, porque aí eu vou cometer muitas injustiças, tá? E agradeço mesmo, e o fato que eu deixei por último. O que mais marcou a minha vida foi em 1997, no Rio de Janeiro, no primeiro aeroporto Galeão, recepcionar e acolher o Papa João Paulo II, numa transmissão histórica da Rádio Paiquerê. Estavam lá J.B. Faria, eu e o motorista que nos conduzia, o Nenê, era assim conhecido. E eu posso dizer, eu vi um santo canonizado hoje, de perto, a 50 metros. Aquela aura, aquela vestimenta branca, sim, aquele sorriso, aquela paz. Isso é o que mais me emocionou nessa trajetória de 53 anos de rádio. 50 anos de rádio aberto, jubileu de ouro completado. E que eu completei com participando de uma celebração eucarística. E eu tenho certeza que você vai pedir uma mensagem final. Com certeza. E eu vou pedir, e eu vou já antecipar. Gente, pedindo. Peço desculpa que me deu um nó na garganta aqui agora. Talvez as pessoas não se lembrem, 97 foi a segunda Jornada Mundial da Família, né? Ele veio para essa segunda Jornada Mundial da Família. E foi no Galeão, foi lá no Aterro Flamengo, sabe? Lá no estádio do Maracanã. Meu Deus, no meio de toda aquela gente. Foi demais, foi demais. Então isso foi o que mais me marcou nesses 50 anos de rádio, tá? E nos 50 anos de rádio, eu fiz essa prece. A prece do radialista Godoy. Mestre, no belo cenário da comunicação, designasse-me com a vocação de radialista. Obrigado por confiar-me essa tarefa, essa missão, que ao longo desses 50 anos tem exigido de mim constante disciplina, dedicação e amor. Imenso é o poder da difusão do rádio, que no decorrer da jornada conduz-me a pontos próximos e a pontos distantes, adentrando lares e corações, para participar do cotidiano de inúmeros ouvintes, uma legião enorme de amigos e amigas do rádio, irmãos e irmãs de caminhada na fé. Senhor, abençoa a minha voz. Abençoa, Senhor, eu peço hoje, adaptando essa oração, a voz do Jean Lessa
e de todos os comunicadores. E peço que todos procurem fazer sempre o bem que puder para glorificar o teu santo nome. Abençoa, Senhor, para que eu possa transmitir com a clareza, informar com segurança e cumprir a minha tarefa com alegria e com prazer. Alegria é sinônimo de rádio também. Inspira-me a ser, além de profissional, um constante mensageiro comunicador a serviço do bem comum, do Evangelho, da família e da vida. Dá-me a graça de anunciar o que for bom, útil, novo e belo. Tu és, ó Deus, o maior comunicador. Faze-me instrumento da tua palavra na construção de um mundo novo, melhor. Amém. Amém. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos pela paciência de nos acolher aqui, de nos ouvir. E mais uma vez, obrigado, Deus, por me propiciar esse encontro. Aqui ao lado do Jean Lessa, pessoa simples, pessoa humilde, que está também enveredando por esse caminho da comunicação e, oxalá, venha produzir muitos frutos. Amém. Godoy. Abraço, amigo. Foi uma alegria poder estar com você aqui, conhecê-lo pessoalmente. Não conhecia, tá? Vocês não têm noção a paz que está aqui dentro. A aura leve, mesmo emocionante. Godoy, gratidão, meu irmão. A minha gratidão é pequenininha, mas é sua também. Gratidão. A todos, né? Nossa gratidão, não é isso? Gratidão, opa, tá invertido. Gratidão a cada um de vocês que nos acompanha. Fortíssimo. Sem palavras, Godoy. Fico muito honrado Que bom. de recebê-lo. De você compartilhar conosco um pouco da tua história, a tua trajetória, desde lá da roça, ouvindo o tio falar na difusora. Ouvindo o tio falar lá no alto-falante. Isso, nos alto-falantes. No serviço porta-voz radiofônico. Radiofônico. Depois vindo para Londrina para estudar e aquele diamante bruto que veio sendo lapidado. E toda lapidação é bruta, é rústica, até se lapidar, se passa por dificuldades que só você sabe que passou, os momentos bons e os ruins. Pois que é. nem tudo é feito de momentos felizes. E eu fiz o possível. E o possível não foi difícil fazer aqui. Falar coisas boas, história. Não contei nada, porque também houve sim. Espinhos, claro, que houve, e muitos. Sim, mas toda rosa tem o seu espinho. E poder estar compartilhando, você compartilhando essa história conosco, não outras pessoas vindo contar a sua história. Como você relembrou agora, grandes nomes do rádio que já partiram e muitas vezes não tiveram a oportunidade de estar fazendo isso, compartilhando essa história bonita. Obrigado. Gratidão. Legal. Gratidão. E eu quero me despedir de vocês dizendo a nossa velha frase: a amizade verdadeira, ela é mais preciosa que o ouro puro refinado. Um beijo no coração. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus e... Bom apetite fui! também.